Beleza, galera? Bom, bora falar de AI, né? Para falar de AI, eu preciso falar primeiro sobre o que eu não vou falar hoje. Eu não vou falar nada sobre as tecnologias de AI da Apple, então vocês não vão me ouvir falar sobre Apple Intelligence, Foundation Models, MLX, CreateML, Private Compute Cloud, nada disso. Não é o ponto dessa talk. Eu também não estou aqui para falar sobre os impactos da AI na saúde mental. Não vim falar sobre a enshittification e todas as coisas que a AI está fazendo com a internet como a gente conhece ela hoje. Não vim falar se está rolando uma bolha e se a AI vai morrer ou o que for, se o Facebook parou de contratar as pessoas ou não. Não é disso que eu vim falar. Eu vim aqui para a gente ter uma conversa sobre como a gente pode usar as ferramentas que já existem hoje para melhorar o nosso trabalho. A ideia é que a gente troque uma ideia sobre como não ser essa pessoa. Aqui é um caso de uma pessoa que estava lá usando AI para escrever o código, e a AI arrancou o botão de assinatura do site dele, e aí ele parou de receber assinaturas novas porque ele fez cagada e botou a culpa na AI. Acho que a ideia é que a gente seja esse tipo de pessoa aqui. E não esse tipo de pessoa, né? O pessoal consegue deletar o banco de dados de produção com AI. É impressionante. É. Cara, a inteligência artificial, ela vem da inteligência natural, e a gente sabe que tem muita gente que tem inteligência natural de vários níveis diferentes, assim, né? Então, acontece. Mais precisamente, o objetivo dessa talk é falar sobre os aprendizados. Eu tenho usado bastante no meu dia a dia, não muito aqui na ThoughtWorks em si, mas para os projetos que eu faço por fora. E como eu tenho usado essas ferramentas para tornar o meu uso delas mais efetivo e também aprender com vocês, né? Certamente vocês estão usando, já usaram. E é um negócio tão abrangente, grande, que tipo, todo mundo usou de um jeito diferente, tem gente que não usou, tem gente que está usando de formas completamente diferentes e malucas por aí. Então essa é meio que a ideia. Eu não sou tipo um guru de AI, um mestre. Não, acho que a ideia é trocar uma ideia mesmo, sabe? Eu dividi essa talk em 3 partes. O mais importante delas são as estratégias de como eu tenho usado. Depois a gente vai para o passo da execução, de como fazer essas estratégias entrarem em ação de fato. E por último, a validação, que é justamente para a gente não cair naquele caso do cara que perdeu os assinantes, que ele não olhou o código que a IA escreveu, e enfim. Antes de falar sobre esses 3 passos, eu queria falar um pouco, assim, só tipo, sobre as ferramentas em si, porque tem tanta ferramenta e tanta coisa de AI, e tipo, se eu for ficar falando sobre todas elas, essa talk vai terminar em 2028. Então, a que eu estou usando, a que eu escolhi para fazer essa talk, são os modelos Anthropic, né? Mais especificamente o Claude Code, que é essa ferramenta de linha de comando deles, que é muito legal. Mas, tipo, todas as outras plataformas têm a sua versão de ferramenta de linha de comando que você pode usar. E eu acho que hoje, né, essa talk que eu tinha feito lá pro mês passado, eu passei o mês inteiro mudando ela, de tanto que vai evoluindo, né, essas coisas. É, mas hoje o que eu acho que é o melhor, assim, pra gente como desenvolvedor são essas ferramentas. Eu vou explicar um pouquinho do porquê. Alguns de vocês aqui conhecem esse app, outros não. Esse é o Miro. Ele é um app que foi criado por alguns alunos da Academy ano passado. Hoje eu faço parte do time de desenvolvimento dele. E ele é um app que você pode criar esses bento grids, que nem aqueles que tem no evento da Apple e tal.
Ele te dá vários templatezinhos e você consegue, sem precisar entender muito de design, criar uma coisa que é esteticamente bonita. E aí tem vários tipos de blocos. Você pode criar foto, imagem, QR Code, texto. Eu falei foto e imagem, né? Tem até WebView. Você pode colocar uma WebView ali no meio e tal. E aí, né, uma das features que a gente estava discutindo que seria bem legal de fazer é você colocar um bloco de timer no. Só um minutinho, chegou gente lá embaixo. Pra provar. Mas, enfim, seria colocar um bloco de timer no app. Pra, tipo, ficar um timer. Às vezes, tô respondendo perguntas, alguma coisa assim, e fica um timer lá para as pessoas poderem ver o tempo descendo. Então, eu peguei isso para fazer. Eu falei, acho que é uma boa coisa para a gente testar essas ferramentas. E eu fiz um promptzinho básico, criei um bloco de timer, tem um botão de start stop, um botãozinho de mais 30 segundos para o micro-ondas. Por favor, faça que o projeto compile e eu quero que os meus testes passem. Essa parte é muito importante porque eu coloquei esse prompt no Xcode 26, no Coding Assistant, e vamos ver o que aconteceu. Beleza. Ele começa definindo uma listinha do que ele vai fazer e começa a executar, mandar ver no código. Aí ele parou e falou, tem um próximo passo aqui. Atualizar o bloco, não sei o que. Eu falei, cara, continua, não quero saber de próximo passo. Você não fez o que eu te pedi. Aí ele, beleza, vamos continuar. Aqui, a primeira coisa que ele me deu, que eu já achei meio esquisito, ele escreveu um import timer block view no meu código. Import é para módulo, eu não tenho uma view que tem o mesmo nome de um módulo, nem faz sentido esse código, mesmo que ele tivesse criado isso. Esquisito. Mas ele tá fazendo o negócio dele, vamos continuar. Chegamos no final, ele me deu essa parte aqui. Próximos passos para você. A gente ouve muito sobre como a AI vai acabar com os nossos empregos, vai tirar nosso trabalho, e aqui a AI está me dando trabalho. Então, vamos ver qual que é o trabalho que ela está me dando. Tente compilar e rodar o app. Rode os testes para garantir que a lógica está funcionando. Que era o trabalho dela. Digamos que eu tenha feito isso mesmo. Obviamente ele não rodou, deu um monte de problema. Ele não tentou fazer essas coisas que eu pedi. E é meio que isso. A ferramenta tem muitas limitações, né? Eu colei o mesmo prompt numa dessas ferramentas de linha de comando, o Claude, nesse caso. E vamos ver como que foi o que ele fez aí. O vídeo está um pouquinho acelerado, porque ele levou uns 4, 5 minutos para fazer tudo que precisava, e eu não queria deixar vocês assistindo uma tela preta com texto subindo por 4, 5 minutos. Eu acho que tem os melhores do nosso tempo, né? Mas enfim, ele vai alterando, trocando as coisas. Se vocês estiverem de olho aí, vocês vão ver que já rolou umas coisinhas interessantes aí no meio e tal. Um Swift build ali. Xcode build, não sei o que. Vai rolando. Spoilers. Tá terminando. Terminou? E agora vamos ver, né? Qual foi o resultado que ele me deu? Deixa eu trazer o meu aqui pra frente. Apareceu um botãozinho novo ali, botãozinho de micro-ondas e o timer. E tá tudo compilando, tá tudo funcionando bonitinho.
Legal. O ponto todo é que, assim, essas ferramentas, elas não fazem só edição de texto simples, mas elas têm acesso à sua linha de comando do seu terminal completo. Então, ela consegue rodar Swift Build, ela consegue rodar um Swift Test, Xcode, Git, ela consegue acessar o GitHub, SSH se você quiser, ela pode se acessar, inclusive, e o que tiver lá dentro, sabe? Linha de comando. Então, é muito divertido quando você está lá trabalhando, fazendo essas coisas, e aí você vê um Swift testzão lá no meio, você fica tipo, beleza, pelo menos eu sei que ele está fazendo alguma coisa que não é só, tipo, escrever texto, fazer um gerador de lero-lero com código lá no meio. Isso significa que se ela tem acesso a tudo, ela tem acesso a tudo mesmo, né? Ela pode fazer umas coisinhas um pouco complicadas. É por isso que a gente vai falar sobre estratégia. A primeira coisa é que, por padrão, ele não executa nada. Por padrão, você pede para ele fazer as coisas e ele vai te perguntar: eu posso rodar esse comando mesmo? Aqui eu entrei num repositório meu, falei: deleta tudo. E aí ele falou: tem certeza? Não vou fazer. E aí o Danilo ele deu o spoiler da talk e eu falei, tipo, no meu vídeo ele tava só executando tudo, tipo. E aí tem um negocinho aqui no canto, bypassing permissions, né? Curioso. Eu sou uma pessoa que não tem medo de morrer. E por causa disso, eu uso ele assim, eu tenho um alias que já entra direto no modo perigoso, que eu gosto muito do nome dele, inclusive. Se você não tem medo de morrer e você está vendo pelo YouTube, você pula essa parte da talk. Para os que estão aqui, acho que se você tirar uma soneca, acordar daqui uns 5 minutos, dá para pular essa parte também. Para os outros que têm um pouquinho mais de receio, você consegue criar listas de permissões e ir incrementando. Então, dá para você limitar bem assim, o que a ferramenta vai fazer por você. Oi? Não, você está vendo o iFood, né? Tá. Primeira parte do que a gente vai fazer, do que a gente vai falar sobre como a gente guia, né, o modelo a fazer o que a gente quer de fato, que foi o que aconteceu lá no exemplo, é que a gente precisa criar um plano de ação. O próprio Cloud Code ele tem uma ferramenta interna chamada modo de planejamento, mas é literalmente só um promptzinho que eles têm lá fácil. Se você estiver usando uma outra ferramenta, tipo Codex da OpenAI ou o que for, se eu não me engano não tem isso, mas enfim, a ideia é que você não vai tentar fazer aquela coisa mágica que a galera mostra por aí de vou fazer um prompt, o negócio vai fazer o mundo inteiro para mim. Isso é besteira e é pedir para as coisas darem errado. Você pega e planeja, você vai quebrar as suas tarefas, você vai quebrar o que você quer fazer em pequenas tarefas, você vai acabar sendo meio que tipo um PO da AI, essencialmente, né? Aqui muito mais voltado para a parte de engenharia. Isso é muito importante porque se você fizer um prompt ambíguo, a AI não vai saber o que fazer. Ela pode olhar aquele prompt de clean up the code base e entender que o melhor jeito de se escrever código seguro e confiável é não tendo código. Então ela vai lá e apaga tudo. Ao invés disso, a gente pode entrar lá e começar a criar um plano, mandar a ferramenta analisar a minha codebase, para a gente poder ir quebrando essas ferramentas e tudo mais. E ela vai me devolver, vai falar, bota os arquivos num package, escreve teste, configura as coisas, remova tudo. O importante é que a gente pode, ela é tipo, o jeito que eu vejo a AI é que a AI é um patinho de borracha muito avançado, você não precisa aceitar o que ele está falando. Pode continuar e ir refinando o seu plano. A gente não precisa remover tudo, a ordem das coisas não está muito legal, porque eu acho que é melhor eu escrever o teste e desenvolver os arquivos. Depois que a gente tem um plano, a gente vai e vem
do plano eu estiver satisfeito, aí eu falo, manda ver. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também é a questão do viés e dos vieses que a AI tem e do conhecimento que a AI tem também. O que eu quero dizer com isso é que, assim, a gente sabe, tem muito mais conteúdo de web na internet, desenvolvimento web, né? A quantidade de Swift comparado é minúscula. E isso se reflete muito nas bases de conhecimento, no que a AI, no que os modelos sabem. Eles simplesmente não têm como competir, sabe, com isso. Um exemplo bem básico assim de como os modelos não têm o conhecimento necessário para fazer as coisas que a gente precisa é muito simples quando a gente começa a entrar em tópicos menos comuns, né? Aqui, por exemplo, eu peguei o app do ChatGPT para Mac mesmo e perguntei como que eu posso escrever um reducer da Composable Architecture, que é a estrutura mais simples que você tem, você precisa para começar nela. E aí ele vai lá e ele me responde isso aqui, uma struct que adota um protocolo, tem uma struct dentro, um enum dentro e uma função que faz um monte de coisinha ali. Só que tem um problema. Se a gente olhar na documentação da Composable Architecture, a gente vai ver que aquela struct em volta não adota protocolo nenhum, ela tem uma macro. O enum injection continua igual, mas o outro struct de estado ele tem uma outra macro ali também, que faz umas coisas especiais. Aquela função virou um body que tem umas outras coisas diferentes ali por dentro, que, enfim, está completamente desatualizado o conhecimento do ChatGPT. Eu acho que vocês não conseguiram ver, mas se vocês tivessem conseguido ver, eu fiz essa talk mês passado, né? Aquele prompt era no ChatGPT no 4, mas eu refiz o mesmo prompt no 5. E ele, me deu os valores errados ainda. Ele ainda me deu o struct com reducer, o protocolo, tudo mais. Não era o que eu queria. Mas tem um jeito da gente contornar isso, porque nem sempre o que a gente vai fazer, às vezes a gente está lidando com SDK interno, às vezes a gente está lidando com coisas que a gente está inventando ali na hora, e tipo, é impossível o modelo ter esse conhecimento. E mesmo que ele tivesse, você vai esperar a OpenAI lançar um GPT novo toda vez que tiver um problema na sua vida? Não dá pra gente fazer isso. Por isso que tem essa coisinha que acho que é a parte mais importante de como lidar, e esse é o jeito que vocês vão encontrar pela internet afora, que é Context Engineering. Quando a gente está conversando com os modelos, eles têm uma coisa chamada janela de contexto, né? Que é todo o conhecimento que você vai colocando para ela na hora ali, que ela vai trabalhando junto com a base de conhecimento que ela já tem. Uma coisa bem interessante é que, assim, aquele prompt que eu tinha feito lá no começo de exemplo, ele tinha essa parte, né? Por favor, garanta que o projeto passa, que o projeto compila, que os testes passam. E eu não quero ter que ficar repetindo isso toda vez que eu for fazer uma coisa. Se eu começar a ter coisas mais complexas, tipo, eu tenho uma parte do app que eu preciso rodar o teste dele com o Swift test, na outra parte do app eu ainda não consigo, não é um package, então tem que ser com Xcode build. Você vai começar a ir incluindo essas instruções e o seu prompt vai chegar a um ponto que, tipo, é mais instrução do que coisa para fazer de fato, não é isso que a gente quer. O jeito mais besta que tem, o próprio Claude ele tem até uma ferramenta que é o memorizar lá, e aí você consegue pedir, ele vai lembrando e ele guarda isso num arquivo, e tem equivalentes para isso nas outras ferramentas também. O importante aqui é que ele vai salvar isso num arquivo, ele não vai salvar isso na memória, então a próxima vez que você for executar, se for usar isso dentro do projeto, e ele vai carregar isso de novo, então você nunca mais vai precisar
ficar lembrando disso, e ele acaba meio que virando uma documentação específica para AI. Que é tudo linguagem natural sempre, né? E sim, a gente acabou de inventar uma coisa complexa que já existia antes, é um novo tipo de documentação, né? Mas faz parte da vida. Uma coisa legal é que na internet tudo existe, né? Então a gente não precisa necessariamente escrever nós mesmos toda vez o que a gente precisa. A gente consegue buscar essas documentações para AI, textos já prontos na internet, dependendo do que for. E tem até muitos sites que, se você está procurando documentação de API, coisa assim, eles já começaram a incluir API, documentação de API específica para a LLM usar e tudo mais, é bem legal. Inclusive, esse site, o Context7, eles têm uma lista gigantesca lá dessas documentações, incluindo formatado para Composable Architecture. Especificamente eles têm um jeito de você conectar ele com o modelo, né? E aí quando você faz essa conexão, você nem precisa ficar copiando e colando o texto de um lado para o outro, gerenciando isso. Você fala para AI... Só um minutinho, gente. Chegou mais gente lá embaixo. E não chegou a pizza ainda. A pizza vai chegar, eu tenho fé. Enfim, ele consegue buscar essa documentação sozinho. E aí, quando eu peço o mesmo prompt, né? Escreva um reducer de Composable Architecture, ele vai lá, busca a documentação e entende. Essa é a forma correta de se escrever. E aí agora ele já me deu na estrutura que eu queria, certinho. Essa documentação, ela, como eu disse, ela vai se manifestar em vários arquivos dentro do seu projeto, não precisa ser um arquivo só. Na verdade, é ruim que você faça isso ser um arquivo só, porque cada modelo tem uma quantidade diferente de contexto que você consegue incluir nele, e geralmente você quer a menor quantidade de contexto possível para a tarefa que você vai fazer. Porque esse tipo de coisa pode começar a levar a alucinações se você começar a encher muito a janela de contexto, né? Porque ele vai tentar... Se você, por exemplo, você está num projeto que é um repositório só para iOS e back-end, e você tentar fazer, ele vai começar a colocar coisa do back-end no meio do iOS, porque ele está entendendo que é tudo uma coisa só. Não é isso que a gente quer. Então você, claro, pode ter na raiz do seu projeto uma coisa que explica assim, tipo, meio que básico do projeto todo, mas o legal é que você vai encaixando. Então, em cada lugar do seu projeto, você vai ter uma documentaçãozinha específica para aquela parte do seu projeto. Como sempre, o legal é que isso tudo é linguagem natural, então acaba virando documentação para a gente também. Então, chegou uma pessoa nova no projeto, está tudo documentado. Ela consegue se virar e começar a aprender a mexer nas coisas muito mais rápido e muito mais fácil. E aí, depois de começar a bolar essas estratégias, a gente passa para a parte da execução daquele nosso plano que a gente quebrou os pedaços. A gente quebrou ele em vários pedacinhos, porque a gente vai usar esses pedacinhos como se fossem checkpoints. Caso a gente veja que o modelo está começando a ficar meio maluco, alucinando, encher a janela de contexto e tudo mais, a ideia é que a gente vai fazer um ciclo muito parecido com o que a gente acaba fazendo na vida real, né, quando a gente não está usando AI, que é... Só que a diferença é que você vai rodar ela, vai esperar, você vai ver se deu certo, você comita aquela parte, roda de novo, espera, próxima parte. Se você é uma pessoa só, você faz isso. Como AI, você pode abrir uma janela nova e pedir outra coisa. Você pode rodar uma coisa e revisar outra. Enquanto está revisando a outra, você vai rodando outra e por aí vai. Então você consegue ir paralelizando todos esses projetos. Se você quiser, você pode usar uma Git Worktree, por exemplo, para ter vários modelos mexendo no mesmo projeto, em várias partes. É bem legal. A única coisa que eu peço é, por favor, tenham costume de fazer squash nessas PRs para
não ficar um histórico de commit gigantesco e tal. É, é, quem já trabalhou com um projeto que não tinha isso sabe que é bem zoado a hora que você precisa achar alguma coisa no passado. E é bem simples assim, e aí a gente já pode passar até para o próximo passo, que é a parte da validação. A parte da validação é engenharia de software básica, só que agora essa é a maior parte do nosso trabalho. Então é muito bom que a gente tenha um processo legal com CI rodando, que ele seja rápido, por favor, porque CI que é lento não ajuda em nada, só atrapalha. Pessoas para revisar, porque agora o nosso trabalho é só revisar código, né, essencialmente, e resolver os problemas difíceis, né, de fato, mas uma cultura boa de code review ajuda muito. Eu acho que assim, o mais importante desse processo todo é que você ainda é responsável pela coisa que você está gerando ali. É o seu nome que vai no PR, não é o nome do chat GPT ou o que for. Tendo dito isso, você consegue pedir para a AI fazer code review também, e é bem útil se você tiver num projeto onde você trabalha sozinho, coisa assim. E, tipo, é uma coisa a mais, sabe? Eu coloquei nos meus projetos que eu faço fora aqui da TW, e assim, se tem alguma coisa legal ali no meio, tipo, bacana, se não, tipo, também não perdi nada, sabe? Ele rodou sozinho, tá tudo no CI, então a gente só tem a ganhar com isso. Por onde que a gente começa, né? A gente, para tipo, mergulhar nessas ferramentas e tudo mais. Eu não sei se começar direto nas coisas que a gente está fazendo do trabalho é uma boa ideia, porque lidar com o contexto, todas essas coisas, a parte de execução, são habilidades novas que a gente tem que aprender. E toda vez que a gente começa a aprender uma coisa nova, a gente fica devagar. E é por isso que a gente acaba vendo muita gente que, tipo, vai usar AI e fala, não, eu só fiquei 10 vezes mais lento quando eu estava usando isso. Vamos com calma, é tipo aprender a tocar um instrumento novo, coisa assim. Começa devagarzinho e vai melhorando, que uma hora você vai conseguir uma velocidade bem legal para fazer as coisas. Eu acho que o legal é você pegar. Só aquele monte de projetinho que a gente começa, escreve 10 linhas de código, encontra uma barreira e fala, tipo, depois eu vou mexer nisso e nunca mais mexe. Esses são os lugares perfeitos para a gente usar. Porque você ainda tem meio que ideia do que você quer fazer, mas talvez você não tenha tempo para executar isso. Então, tipo, ou então ferramentas pequenas. Eu acho que começar pequeno, em alguma coisa talvez que cause algum impacto na sua vida, no seu dia a dia, eu acho que é bem legal também. Ah, e é bom porque você está num ambiente controlado, né? Então você pode errar, você não tem problema de ter alguém gritando que você está atrapalhando o release ou o que for. Eu acho que funciona melhor assim. E agora eu vou contar alguns, alguns exemplos de tipo como eu fui fazendo para ir aprendendo e lidando com essas coisas para ver, tipo, porque no fim das contas eu comecei a usar para ver, tipo, será que esse negócio realmente presta? E aí eu acabei gostando o suficiente que eu resolvi fazer uma talk para mostrar para as pessoas, porque acho que a maior parte dos meus amigos que ia conversando, eu perguntava, e aí, cara, você usou essas ferramentas, Cloud Code, o que for? E eles falavam, não, eu uso no ChatGPT mesmo, eu uso o Copilot, eu uso o Cursor, o que for, e elas são bem diferentes, como eu mostrei para vocês com o Coding Assistant do Xcode. As primeiras coisas que aconteceu, e eu vou contar uma história sobre mim. Eu sou uma pessoa que se distrai muito fácil. Principalmente com iOS, projeto grande, coisa assim, a gente dá o Command R lá, o projeto fica 20 minutos compilando e tem muita tela ao meu redor, muita distração. Isso é uma foto antiga da minha mesa, quando eu ainda morava aqui em São Paulo.
Então era muito fácil eu olhar pro mandar o código compilar e aí tem um Xbox ali embaixo, pegar o controle e sair fazendo alguma outra coisa, assim, vou jogar, e aí, tipo, 2 horas depois eu vejo que o app tá rodando parado lá me esperando, sabe? Tipo, eu tenho muito problema com isso. E aí, ué? Pelo menos compilou, exatamente. E quando não compila, aí é pior. Então, isso foi uma coisa que eu percebi uns anos atrás. E aí calhou que um amigo meu, ele fez uma coisa que eu falei pra ele, cara, não faz isso que é cagada. E ele comprou um tablet de uma marca concorrente e não gostou e me vendeu por tipo menos da metade do preço. Esse tablet tá bem no meio ali da foto. E eu fiquei olhando, eu comprei porque tipo eu gosto de tela, mas eu não sabia muito o que fazer. Eu pensei, eu vou colocar a minha lista de tarefa que eu tenho no Notion nele. Mas vocês podem ver que tipo legal, eu consigo ver o que eu tenho para fazer, o que eu tô fazendo, as minhas próximas prioridades, o que deu problema e o que tá dando certo. Mas, tipo, muita informação, né? Então essa foi uma das primeiras coisas que eu parei para resolver. Eu peguei e comecei a desenvolver eu conectei na API do Notion e comecei a desenvolver um dashboardzinho que pega a minha lista de coisas para fazer lá, coloca em ordem de prioridade, de um jeito que eu não me distraio, tentando não me distrair olhando naquela tela. E com umas outras informaçõezinhas a mais. Uma coisa legal é que isso é um projeto web, né? Não é iOS. E, tipo, a gente entende lógica de programação suficiente para entender o que está acontecendo aqui, mas muitas vezes a gente não conhece a sintaxe e as coisas, tipo, a encantação certa que você tem que digitar no teclado lá para fazer o que a gente quer que apareça na tela aparecer. E, pô, serviu muito bem para desbloquear isso, sabe? Serviu tão bem que nessa partezinha aqui do lado dos widgets, eu meio que perdi a mão e eu acabei fazendo até um widgetzinho que me mostra se a pastelaria tá aberta ou não, né? Tem os números da Mega Sena ali, tipo, eu só saí fazendo, fiquei animado, sabe? É, mas agora voltando um pouco mais para nossa realidade, ah, no finzinho de 2023 eu fiz uma biblioteca chamada Diffable UI. Ela é uma biblioteca, você tem que apertar alguém para entrar, você tem que apertar o botãozinho ali. Aí. 20. Era, não era? Tá. Voltando para nossa realidade aqui, no fim de 2023, eu fiz essa biblioteca, chama Diffable UI. Ela é uma biblioteca de UIKit que muda completamente. Eu usei Result Builders e tal para fazer um jeito de você poder escrever view controllers de UIKit, mas com uma API que é exatamente igual a SwiftUI. E eu tinha feito o aplicativo de exemplo e tudo mais, tal. Você conseguia entrar lá e se você lesse essas coisas, você ia entender e você ia conseguir usar. Mas eu nunca tinha parado para documentar ela, porque eu não tinha muita paciência para isso. Aí eu peguei e entrei, e como a AI consegue ler todos os arquivos ali no seu projeto, falei, vamos construir a documentação junto. E aí a gente conseguiu ter uma documentação legalzinha para a biblioteca sem muito esforço manual, sabe? Tipo, é legal ela lê o código, as coisas que eu acho que dá para melhorar, eu vou lá, edito na mão e vou validando e assim eu consigo ter também o doc ser bem bonitinho. Uma outra coisa que aí vindo realmente mais para a nossa realidade, eu não sei se vocês atualizaram o app do CocoReds de vocês, mas se vocês entrarem no evento de hoje, tem uma seção nova chamada Perguntas, onde vocês podem mandar perguntas que serão respondidas no final das talks, tanto a minha quanto a do João, se ele quiser responder alguma pergunta.
Se ele não quiser responder, não tem problema. E essa feature foi feita também com essas ferramentas e, tipo, eu acho que ela saiu bem bonitinha. A maior limitação que eu encontrei com ela, na verdade, não tem nada a ver com AI, é mais pelo fato do CloudKit não ser muito legal para esse tipo de coisa que você vai interagindo com várias pessoas ao mesmo tempo. Quem estava no Cocoheads de maio lembra da feature de sorteio do aplicativo. Oi? Então, esse aqui eu fiz de um jeito diferente. Porque aquela eu tinha feito com as subscriptions, do CloudKit, não sei o que. Isso aqui tá fazendo polling no banco de dados e foda-se. Oi? E também, assim, eu tenho um blog pessoal e alguns anos atrás eu tinha os meus posts em português lá e aí eu queria começar a procurar emprego fora do Brasil, essas coisas. Falei, eu vou traduzir. Só que eu tava com preguiça de traduzir. Eu tenho um amigo que é professor de inglês. Aí eu paguei pra ele traduzir. Eu sei inglês, mas eu tava com preguiça. Aí eu falei, mano, faz pra mim. Ele traduziu. Só que toda vez que eu escrever um post novo, eu ia ter que traduzir de novo. E aí, toda vez que eu faço um post novo, eu falo, traduz aí pra mim, eu já crio o PR. Tipo, isso é uma técnica que a galera que faz tradução, tipo, profissional hoje, eles usam bastante, que é, tipo, o grosso da tradução é feito por máquina e você vai lá e faz a edição do texto. Porque a maior parte dele vai estar, tipo, aceitável, sabe? Então, eu escrevo o texto, ele traduz, sobe o PR para mim. Quando o PR sobe, tem o CI lá que roda, já gera tudo bonitinho. E é meio que isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a parte que dói. Eu acho que essa é a parte mais dolorosa quando a gente está falando desse assunto, né? Que é o custo. O Claude ele tem um tier gratuito que não funciona com o Cloud Code. Então, você tem que pagar ou os $20 por mês ou 100 mais por mês, a partir de $20, né? Não dá para usar ele de graça. Eu recomendo. E dá para usar também pagando a API direto. Eu não recomendo que vocês façam isso. A minha primeira semana de uso dele, eu gastei $40 em tokens no plano de $20. Então, tipo, você está experimentando, você vai estourar esse negócio e, tipo, se você estiver pagando direto, você vai se arrepender muito. Se vocês têm assinatura do ChatGPT ou se você tem algum amigo, porque o ChatGPT é o mais popular, né? Então, se tem algum amigo, enche o saco lá dele, fala, me empresta sua conta. Vocês podem usar o Codex, que é a ferramenta deles, funciona com o GPT-5. Se você não quer gastar nenhum centavo com essas coisas, o Gemini tem um tier, um nível gratuito que funciona com a linha de comando deles. Ou então o Qwen, que é do AliExpress, né, da Alibaba, também tem uma versão gratuita que vocês podem pegar para testar. Última coisa, caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto, pontos de vista diferentes e tudo mais, sempre recomendo eles no final das minhas talks, e não vai ser diferente agora. Escutem o Olá Mundo. Episódio 75 especificamente, eles pegaram, pararam e escutaram e discutiram sobre como eles têm usado o Cloud Code e todas as ferramentas de AI. É uma conversa bem legal. E é isso, gente. Eu acho que agora a ideia é que a gente troque uma ideia, porque e vocês falem para mim também, né? Vamos trocar entre a gente aí, tipo, como que vocês estão usando, se vocês têm perguntas, dúvidas. Pessoal, essa coisa toda de AI tá evoluindo muito mais rápido hoje do que tipo a galera de JavaScript quando lançava framework uns 10 anos atrás. Então, com certeza teve coisa que eu nem pensei em mencionar aqui.
É, é isso, gente. Obrigado. Agora eu vou olhar se o aplicativo funcionou ou não. A Marina perguntou o que eu acho do uso de AI por desenvolvedores menos experientes. Não, não, pera aí, calma. O Aleph fez uma pergunta que é mais rápida de responder. Não, eu não usei AI para. Cara, não, difícil de responder. Eu usei AI enquanto eu fazia a talk, mas não para fazer a talk. Todas as palavras aqui são geradas por inteligência natural e não artificial. Voltando na sua pergunta, o que eu acho do uso de AI por desenvolvedores menos. Eu acho legal para você ir aprendendo, porque você não precisa. Tipo, são ferramentas que fazem uma diferença na nossa vida, então eventualmente é legal de você aprender a usar elas, mas tem como você usar elas para aprender também. É muito legal quando a gente está tipo fazendo lá, escrevendo código e tal, e é muito importante que a gente escreva código manualmente, porque vai chegar um ponto que a AI não vai querer fazer as coisas ou vai fazer errado e tipo, você vai ficar perdido. Mas ao mesmo tempo, quando você está perdido, você pode usar ela para te desbloquear, ou então, se tem algum código que você não está entendendo, você vai lá e tipo, pô, explica isso aqui para mim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Que nem eu estava falando, eu trabalhei 6 meses com web na minha vida e com web moderna, né? E tipo, eu sabia algumas coisas ali, o que eu tinha que fazer, tipo, meio que por cima. Mas fazer o dashboardzinho para eu conseguir me concentrar na minha vida me ajudou a aprender mais sobre o web também. E eu acho que, tipo, no fim das contas eu saí ganhando também. Eu acho que é isso. Vamos ver. O João perguntou se eu usei bastante ferramenta como Cursor, Windsurf. Eu usei muito muito. Eu estava usando bastante aquele modo Cursor, Windsurf, o que for da vida, do app do ChatGPT, que ele vai, entra no seu código e edita. Quando saiu o Xcode 26, eu usei ele por tipo umas 2, 3 semanas, mas eu não voltaria porque tem coisas que elas são simplesmente incapazes de fazer. Tipo, essas ferramentas elas estão evoluindo muito. Tem ferramentas. Eu estava conversando com um amigo meu quando eu estava ensaiando essa talk, ele usa o GitHub Copilot. Ele estava falando que, tipo, ele está começando a ter umas features novas que o Cloud Code tem por poder usar a linha de comando. Então, ele consegue criar um PR agora, por exemplo, mas ele não uma coisa que é inerente à linha de comando é que, tipo, a linha de comando sempre vai ser muito mais rápida, porque ela já está ali, né? Não precisa esperar eles criarem o suporte, a ferramenta lá dentro. E o que é mais doido e que é uma coisa que eu nem cheguei a tocar aqui é que não me aprofundei nada, é que a AI consegue duas coisas, na verdade. Ela consegue rodar ela mesma, né? Então, nessa coisa de ter as janelas de contexto e tudo mais, você pode ter um Claude que tá, tipo, ao invés de você ter o exemplo que eu usei foi do projeto que tem back-end e iOS no mesmo projeto. Vai ser muita coisa e ele vai se perder. Então você pode ter um Cloud rodando no back-end, um que está rodando no iOS e um que está controlando e tipo, coordenando os dois para eles não se perderem. Tem umas coisas malucas assim que dá para fazer. Ou então uma coisa que eu acho mais legal ainda, que é assim, você pode, ele é uma ferramenta de comando que não necessariamente precisa ser interagida com. Você pode chamar lá Claude -p, que é de prompt, e passar o prompt e esperar ele fazer. Então você pode incluir ele no meio de outros workflows que você já tem, de outras ferramentas. Tipo, é, eu tenho uma ferramenta que todo dia gera os logs, um resumo dos meus logs de erro do New Relic, ou o que for pra mim, sabe? Tipo, você consegue integrar melhor ela com essas coisas. Eu acho bem legal isso. Então, não, eu não voltaria, não.